Especificamente, então, adentrando o nosso conteúdo da aula de hoje, né? Nulidades no processo penal. Este instituto é um dos mais importantes, se não o mais importante no processo penal, porque é a partir da prática dos atos processuais que nós vamos verificar se eles serão válidos ou não. Os atos processuais, né, serão considerados atos válidos quando eles observarem a forma prevista em lei, ou seja, serão considerados atos típicos. E aqui eu trago uma ideia do professor Madeira para vocês, né? Onde ele diz, no processo penal, o direito ao procedimento é direito a um procedimento que permita a atuação eficaz de todos os órgãos encarregados da persecução penal e, ao mesmo tempo, assegure a plena efetivação das garantias do devido processo penal. O que ele quer dizer com isso? Que é assegurado o sistema acusatório, ou seja, no processo penal, o procedimento ele deve viabilizar que todos os sujeitos envolvidos naquela relação jurídica processual pratiquem os atos correspondentes à sua função, desde que esses atos praticados pelos sujeitos estejam em conformidade com a forma prevista em lei. E isto tudo em homenagem ao princípio do devido processo legal. Francesco Carnelucci vai fazer uma classificação um pouco diferente. Ele vai dizer que os atos são perfeitos ou atos imperfeitos. Entende que os atos perfeitos são aqueles que estão em conformidade com a forma, com a norma processual penal, e imperfeitos aqueles que não correspondem à norma, à forma prevista em lei. O professor Aramis Nassif, desembargador aposentado, né? Ele também traz uma ideia diferente quando se refere aos atos imperfeitos classificados por Carnelucci, dizendo que nem sempre os imperfeitos serão considerados ineficazes. E por que ele faz essa reflexão? Justamente porque logo a seguir nós vamos ver que dependendo desta imperfeição, nós vamos projetá-la no processo e verificar qual a intensidade, qual a relevância e qual a repercussão, ou seja, de que forma se projeta no processo aquela imperfeição, ok? Então, resumidamente, tipicidade do ato processual, ou seja, atos praticados em conformidade com a norma processual penal, são considerados atos válidos. Consequentemente, nós teremos a validade do ato típico, diferentemente dos atípicos que não terão a validade desejada. Pois bem, em sendo atos válidos, os efeitos que são produzidos darão a eficácia no processo. Então, efeitos desejados daquele ato processual, nós vamos ter a eficácia daquele ato processual projetada no processo. Este modelo, esta forma prevista em lei, né, que nós vamos chamar de modelo legal, e eu utilizo uma denominação trazida pelo Mongenot Bonfim, Edilson Mongenot Bonfim, que trabalha muito a ideia de modelo legal, e eu acabo adotando essa terminologia porque entendo que fica mais fácil, porque modelo é aquilo que a gente copia, né? Então, modelo legal dos atos processuais diz respeito à tipicidade formal, ou seja, é esta forma que vai nos dar a garantia do devido processo legal, que é uma garantia constitucional que envolve todos os sujeitos da relação jurídica processual, que vão trabalhar para o convencimento do juiz. Nós sabemos, né, que a instrução probatória tem uma finalidade, que é demonstrar e reproduzir os atos narrados na denúncia para formar a convicção do juiz, que, a partir desta prova produzida no processo, forma a sua convicção e, consequentemente, vai proferir uma sentença justa, a mais justa possível,
ok? Então, o devido processo legal, ele compreende várias garantias, dentre elas de acesso à jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Relativamente aos vícios processuais, eu trago para vocês essa ideia de que o processo penal contemporâneo, e aí já falado em outros momentos, é uma atividade jurisdicional típica, na qual os atos jurídicos processuais são definidos quanto à forma pelas normas processuais penais, em especial pelo Código de Processo Penal. Ou seja, a forma está prevista em lei, na legislação processual penal. Nós vamos ter leis especiais, né, como por exemplo a Lei das Drogas, 11.343, que ela traz tanto o direito material quanto o direito processual, onde o procedimento é um pouco diferenciado, mas está previsto em lei. Então, é esta previsão legal, é este modelo legal que vai nos dar a garantia de uma instrumentalidade formal típica, dando a validade aos atos processuais e, como consequência, a eficácia desses atos processuais. Então, a forma dos atos processuais são de ordem pública, portanto, os sujeitos processuais devem obrigatoriamente obedecer o procedimento estabelecido em lei. O que eu quero dizer com isso? O processo penal é de ordem pública e, consequentemente, as normas procedimentais, que são as regras que vão traçar a forma como os atos serão praticados, também são de ordem pública. E por ser desta maneira, é que os sujeitos processuais devem obrigatoriamente, necessariamente, observar essa forma prevista em lei. Bem, então, resumidamente, vício processual é a inobservância da forma prescrita em lei. Violada a forma, o que vai acontecer? Nós vamos ter como consequência a invalidade deste ato. Isto é regra? Nem sempre. Isso vai depender de que esse vício, esse defeito praticado no ato, se ele vai ter uma intensidade, uma relevância, uma repercussão tão intensa, vai se projetar no processo a ponto de nulificar aquele ato. Então, a partir dessa ideia, e aí tem um presente, intensidade, relevância e repercussão. São esses três elementos indispensáveis para que nós possamos analisar eventuais vícios praticados nos atos processuais. A partir da relevância, da intensidade e da repercussão, nós vamos ter uma classificação doutrinária dos vícios processuais. Nós vamos ter vícios de relevância mínima, que não vão se projetar no processo, ou seja, serão situações que não produzirão efeitos ineficazes, ou não produzirão efeitos, ou consequentemente serão ineficazes, né? Ou nós vamos ter vícios considerados de relevância máxima. Relevância mínima, um exemplo para ficar mais claro para vocês, diz respeito, por exemplo, à questão da falta de data falta de data na denúncia. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele lá no final, depois de discorrer sobre o fato, classificar, assim agindo, incorreu nas sanções, ele vai datar e assinar. Esta data, se não for correta, ou se por um equívoco, né, quando vira o ano normalmente, ocorre da pessoa com a sistemática anterior colocar a data anterior. Ou até esquecer de colocar a data, o dia correto, ou iniciou a elaboração da denúncia numa semana, concluiu na outra, acabar, né, se equivocando na data. Isso não vai ter projeção nenhuma no processo. Por quê? Porque nós estamos diante de uma irrelevância, ou seja, um vício de pequena projeção no processo, ou nenhuma projeção no processo, porque o que nós precisamos ter certo e determinado é a data do fato,
A data do fato é indispensável. Agora, a data do oferecimento da denúncia é mera irregularidade. Então, a partir desses 3 elementos, intensidade, relevância e repercussão, nós vamos ter vícios processuais considerados de relevância mínima e vícios processuais considerados de relevância máxima. Os vícios de relevância máxima compreendem as chamadas nulidades, que aí, por sua vez, vão se subdividir em nulidades absolutas e relativas, e os chamados atos inexistentes, que para alguns doutrinadores são considerados e chamados de não atos. Então, os atos inexistentes não são considerados típicos nem atípicos. Por quê? Porque lhes faltam elementos essenciais para a configuração de um ato jurídico. E o exemplo que eu trago aqui é a sentença dada e assinada pelo escrivão. Obviamente que é um ato nulo. Por quê? Porque o escrivão não tem a função jurisdicional de dizer o direito, né? Não de exercer a jurisdição. Então, consequentemente, é um ato inexistente. Considera-se como um ato inexistente, como se não tivesse sido sequer elaborada esta sentença, ok? Na doutrina também nós vamos encontrar uma classificação dos atos inexistentes no aspecto material e formal. Ato inexistente no aspecto material diz respeito àquele ato que sequer foi praticado. Por exemplo, um laudo pericial que não foi elaborado. Nós sabemos que os crimes materiais exigem a prova pericial, que será trabalhada e elaborado um laudo trazendo as conclusões do perito, a que chegaram após o exame técnico realizado. Se esse laudo não foi elaborado, ele obviamente não existiu. Então, ele é um ato inexistente no aspecto material. Diferentemente desta sentença, por exemplo, né, que eu referi aqui, é uma sentença, ela foi elaborada, a sentença foi criada, mas foi assinada e elaborada por quem não tem a competência para praticar esse ato. Consequentemente, nós estaremos diante de uma situação de ato inexistente no aspecto formal. Ela foi elaborada, mas não produz efeitos jurídicos. Por quê? Porque a pessoa que elaborou a sentença não possui esta função de dizer o direito, ok? A palavra nulidades, ela vem do latim, do brocardo nullitas, nullus, que significa nulo, nenhum, nada, inexistente, né? E aí nós temos como conceito de nulidade um vício processual decorrente da inobservância de uma exigência legal, capaz de invalidar todo o processo ou apenas parte dele. E este conceito nos remete àqueles 3 elementos. Dependendo da relevância, da intensidade, da repercussão, nós vamos ter a invalidade de todo o processo, ou seja, o processo todo será nulo ou apenas aquele ato processual, ok? A seguir, nós vamos discutir um pouquinho a respeito da natureza jurídica. 2 correntes trabalham a natureza jurídica das nulidades. Ora, as nulidades podem ser consideradas como vício ou defeito, ora como sanção. A corrente que defende a ideia de vício ou defeito diz que a nulidade ela vai ocorrer no momento, na elaboração, na criação do ato, ou seja, na qualidade do ato, na origem do ato. Portanto, ela é considerada um defeito na sua essência, na sua origem. E aí dizem esses defensores desta corrente, entende como uma imperfeição que decorre da qualidade do ato. O ato pode representar perfeito ou imperfeito, segundo Canelucci, né? Canelucci é um dos defensores desta natureza jurídica. E a sanção, nós vamos ter os clássicos, né, da processualística penal, que são L. Tornag, José Frederico Marques, que vão dizer que a sanção é a consequência. Mas hoje nós temos uma orientação atual, moderna, contemporânea, que diz que a natureza jurídica das nulidades pode ser encarada, pode ser
consolidada sobre os dois aspectos, tanto que nós vamos ver mais adiante, nós vamos encontrar sanção ou defeito ou vício nos artigos 572 e 564 do Código de Processo Penal. Disse a vocês que a forma está estabelecida em lei e que é esta forma que nos dá a garantia de que os atos processuais serão praticados em conformidade, seguindo o devido processo legal. Mas nem sempre foi assim. Nós temos, doutrinariamente, 3 sistemas a respeito da forma de se observar, de se demonstrar, de se verificar as nulidades. Quais são esses sistemas? Sistema privatista, sistema legalista e o sistema instrumental. O privatista é aquele primeiro sistema, lá na fase primitiva, antes da elaboração dos códigos, né? Onde as próprias partes estabeleciam entre si. Então, o interesse era próprio dos litigantes, das pessoas envolvidas no processo, elas entre si estabeleciam quais eram as nulidades, ou seja, quando que determinado ato poderia ser considerado um ato nulo. Mais adiante, nós vamos ter a presença do sistema legalista ou formalista. É aquele sistema em que, já no período da codificação, ele traz de forma expressa e taxativa quais as nulidades que os atos processuais poderiam apresentar. Claro que neste período, nesse sistema, os juízes ficavam adstritos, vinculados à forma expressa em lei. Não haveria a possibilidade do juiz flexibilizar e entender de forma diversa. E o sistema instrumental judicial é o sistema atual, onde se privilegia a finalidade do ato, ou seja, se o ato atingiu a sua finalidade, independentemente de ter seguido a forma prevista em lei, se atingiu a finalidade, ele será considerado válido. E aqui eu vou dar um exemplo que eu acredito que vai ficar mais claro para vocês. Quando da produção da prova testemunhal, as testemunhas deverão comparecer em juízo após terem sido regularmente intimadas. Se porventura a testemunha não foi intimada e se há um interesse da parte em que ela compareça em audiência em razão da celeridade, em razão da maior brevidade da prestação jurisdicional, essa testemunha deverá, a convite da parte interessada, comparecer, independentemente de ter sido intimada ou não. E o juiz irá ouvi-la, independentemente dela ter sido formalmente intimada. Aí está um exemplo do sistema instrumental ou judicial em que vai prevalecer a finalidade. Qual é a finalidade? A testemunha comparecer em juízo para colaborar, trazer os seus esclarecimentos para o convencimento judicial. Se foi atingida essa finalidade, entende-se que aquele vício, aquele defeito da não expedição do mandado de intimação restou superado, ok? E aí nós vamos, na sequência, trabalhar os efeitos e sanções das nulidades. Já foi falado anteriormente, mas só para reforçar aqui quais são os efeitos das nulidades. Nós vimos que as nulidades classificam em absolutas e relativas. As nulidades absolutas são aquelas que possuem a maior relevância no processo, que vão atingir a prática de atos que correspondem a garantias de princípios constitucionais que porventura não tenham sido observados. Então, as nulidades absolutas têm como uma das características a violação aos princípios constitucionais. Se viola a Constituição, obviamente que esse ato será absolutamente nulo e com certeza ele não vai poder ser refeito, ele não vai poder ser corrigido, ok? As nulidades relativas são aquelas nulidades que poderão ser corrigidas, sanadas, convalidadas, desde que no momento oportuno. Então, a nulidade relativa, ela vai ter como efeito a preclusão. O que é a preclusão? A perda
do tempo, do decurso de prazo para a correção. Então, se a nulidade foi, se o vício processual foi praticado e não foi corrigido no momento oportuno, ele vai ser considerado sanado, convalidado pelo advento da preclusão. Também nós vamos ter como efeito da nulidade relativa a finalidade atingida pelo ato, que é esse exemplo que eu acabei de dar da testemunha para vocês, ok? E também quando há uma renúncia, como a aceitação dos fatos, dos efeitos daquele vício processual, a parte renunciou o direito de corrigir, então ela aceita a forma equivocada como ele foi praticado, ok? As sanções das nulidades, nós vamos encontrar nas nulidades absolutas, quando se trata de nulidades absolutas, a sanção é a ineficácia do ato, ou seja, não vai produzir efeito nenhum no processo. E as nulidades relativas vão ter como efeito a possibilidade de correção, sanação, convalidação. Então, efeito da nulidade absoluta é, diante de uma nulidade absoluta, o ato absolutamente nulo, ele não tem eficácia nenhuma. Diante de uma nulidade relativa, nós vamos ter a possibilidade da convalidação, desde que praticado no momento oportuno, ok? E, na sequência, não poderia faltar, né, os princípios que orientam, que informam as nulidades no processo penal. Nós temos como princípio reitor das nulidades, é chamado a viga mestra do princípio do Instituto das Nulidades, o princípio do prejuízo, que ele está previsto no artigo 563, que é a consagração do brocardo francês Pas de nullité sans griffe, ou seja, não há que se falar em nulidade se não houve prejuízo, né? Então, nós vamos olhar lá no artigo 563, que vai dizer que não há que se invocar uma nulidade se aquele vício processual não causou nenhum prejuízo às partes. Ele vem consagrado, esse prejuízo, na súmula 523 do STF, que diz que no processo penal a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Uma questão óbvia, por quê? Porque está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 55, né, que diz que aos acusados será assegurada ampla defesa, né? Ao contraditório é ampla defesa. Mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Significa que aquela defesa que não está sendo efetiva, que não está sendo suficiente, que não está sendo adequada, se está causando e gerando prejuízo ao acusado, anulará, então, este ato, né? Consequentemente, será uma nulidade relativa, por quê? Porque o acusado poderá constituir um novo defensor, ou o próprio juiz poderá encaminhar a defesa daquele acusado para a Defensoria Pública quando se trata de réu assistido pela Defensoria, pelo advogado particular, ok? Na sequência, nós temos, então, o princípio da instrumentalidade das formas, ou também chamado da economia processual, princípio da causalidade ou da sequencialidade, princípio do interesse e princípio da convalidação. Todos estes princípios estão expressamente previstos no nosso Código de Processo Penal e eu vou pedir para que cada um de vocês dê uma lida em cada um desses princípios que nós vamos debater na nossa aula seguinte, assim como trabalharemos as nulidades absolutas e nulidades relativas.